gente, estamos aqui nessa noite para a gente bater um papo, fazer um diálogo. O meu nome é Priscila Boy e eu estou aqui a convite do Colégio Padre Eustáquio para que a gente possa, nessa noite, conversar com as famílias, fazer um diálogo com as famílias, para que a gente possa escutar vocês. Na carta que vocês receberam, convidando para estar aqui, foi dito que vocês poderiam enviar perguntas, então nós já temos muitas perguntas, muitas inquietações das famílias. E eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Priscila Boy, eu sou pedagoga, eu sou diretora da Priscila Boy Consultoria, que é uma empresa que trabalha com formação de professores, de gestores, famílias e alunos. O eixo estruturante da nossa empresa é formação. E nós estamos fazendo essa parceria com o Colégio Padre Eustáquio, já fizemos uma formação com os professores, 2 formações, fizemos formação com os alunos do ensino médio, fizemos uma formação ontem com os pais da educação infantil e do ensino fundamental, e hoje nós estamos aqui para conversar com os pais do Fundamental 2 e do médio. Quero dizer para vocês que a Amália, que é a diretora do Colégio Padre Eustáquio, ela está presente nessa live junto com toda a equipe da escola e que todos eles trazem um abraço, dizem para vocês que vocês são muito bem-vindos, com todas as dúvidas, a escola está de braços abertos para acolher vocês, e a Amália traz a mensagem de que o Colégio Padre Eustáquio está a todo momento se reinventando, ouvindo, monitorando, acompanhando os alunos, as atividades, as propostas, no intuito de realmente fazer a melhor forma para que todos nós possamos ser beneficiados. Então, uma das formas que o Colégio Padre Eustáquio entendeu que seria importante dar continuidade a esse trabalho de ouvidoria constante que ele vem fazendo com alunos, com professores e com as famílias, é fazer uma live aberta, onde você pudesse estar aqui conosco. Quero agradecer todo mundo que está entrando, as pessoas realmente prestigiando, e quero explicar para vocês que a nossa proposta nessa noite é da gente conversar numa live de 1 hora, para que não fique muito cansativo, mas que também a gente não está totalmente preso, que 1 hora nós vamos acabar. Porque nós temos aqui uma dinâmica que nós desenhamos para que nós possamos otimizar o trabalho da noite. Então, nós recebemos muitas perguntas, eu quero aqui mostrar para vocês. Ó, eu tenho aqui uma folha com um monte de perguntas, eu tenho aqui nessa folha mais perguntas. Então, as famílias, elas já colocaram algumas questões. Nós resolvemos pegar as questões que fazem parte do mesmo grupo e fizemos eixos estruturantes. Alguns eixos são comuns, algumas dúvidas emergiram no grupo de ontem, que são dos marcos legais, da validade das atividades, que eu acho que são inquietações não somente dos pais do Colégio Padre Eustáquio, mas do Brasil inteiro. Então, nós dividimos essas perguntas em eixos estruturantes e nós também colocamos a possibilidade do chat aberto hoje, porque a gente entende que você, às vezes, queira fazer uma pergunta. Se a gente não der conta de responder tudo que for colocado no chat, a gente vai coletar essa pergunta e vamos fazer contato, vamos responder, porque nós temos aqui as que foram enviadas. E essas nós temos que ter o compromisso de responder, uma vez que a gente abriu essa possibilidade de participação das famílias, ok? Então, eu quero começar aqui com uma primeira pergunta que emergiu ontem, mas que também hoje há perguntas nesse eixo que é dos marcos legais. Eu quero fazer uma contextualização aqui, porque muitas famílias não têm familiaridade nem com o universo educacional, e a gente vai falar do eixo estruturante de atividade, de proposta pedagógica, mas também muitas famílias não conhecem os marcos que regulam as escolas. Então, essa primeira pergunta aqui está dizendo assim, os pais querem saber sobre a validade das atividades e o que a lei está falando neste momento, e principalmente em relação à questão do ensino médio, do Enem, como que fica. Então, olha só, eu quero fazer uma contextualização aqui, quero pedir em primeiro lugar que você tenha paciência, a abertura para agora, esse momento é nosso.
Escuta tudo que eu vou falar, eu vou precisar falar de vários marcos legais e você precisa compreender este contexto, esse percurso legal e a virada que esse percurso deu agora no tempo de pandemia. Então vamos lá. No Brasil, a educação, gente, ela é direito indisponível. O que isso significa? Significa que é um direito do qual eu não posso dispor dele. Lá na Constituição Federal diz que a vida é um direito indisponível. Então, olha para você ver a comparação. Se a vida é um direito indisponível, eu não posso dispor da minha vida e nem posso matar outra pessoa. Vamos supor que você tem um parente, que você tem um grande amigo que está sofrendo muito e que te peça para você matá-lo. Me mata porque eu estou muito doente, eu não quero mais viver. Se você matar essa pessoa, mesmo que essa pessoa tenha te feito esse pedido, você vai preso do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a vida é um direito indisponível. Eu não posso dispor dele. E a educação também no Brasil é um direito indisponível. O que isso significa? Que você não pode dispor do direito do seu filho de estudar. O direito à educação é do aluno, não é do pai, não é da mãe, não é da família. O direito indisponível é da criança, do aluno, do estudante. É por isso que quando você não coloca seu filho na escola, você pode ser denunciado no Ministério Público, o Conselho Tutelar vem atrás e fala por que essa criança está fora da escola. É por isso que quando uma criança não consegue vaga numa escola pública, ela vem com mandado de segurança e fala, ó, matricula porque é um direito dela. Então eu quero que você entenda que a educação é um direito e que o aluno deve estar na escola por direito. Dito isso, as instituições de ensino, elas precisam, então, fornecer aos alunos, cidadãos de direito, o certificado. Quando você coloca o seu filho na escola, você escolhe a escola que você gostou, o espaço, a proposta pedagógica, você escolhe o preço que você pode pagar. Se você não pode pagar, você põe na escola pública, mas você sempre vai lá na escola, vai procurar conhecer aquela escola, conhecer o projeto, ver se aquilo agrada você, e você quer, no final do ano, você quer o diploma. Você quer que o seu filho passe de ano para quê? Para ele ter o certificado. Porque o que vai garantir o direito dele, vai provar que você, pai, garantiu o direito do seu filho de estudar, é o certificado. Porque simplesmente você dizer, ah, não, ele estudou sim, tá, então me prova. Como que a gente prova isso? Com o diploma. Então, o que eu tenho para te dizer nessa noite? Quando você coloca o seu filho numa escola particular, você não está comprando só o serviço, você está comprando a legalidade que aquela escola tem de oferecer um certificado para o seu filho, porque não é qualquer instituição que pode oferecer certificado. Eu não posso abrir uma escola aqui na minha casa e falar, matricula seus filhos aqui comigo, eu vou abrir uma escola aqui, você não vai matricular. A primeira coisa que um pai olha quando ele vai matricular é, essa é uma instituição autorizada? Quantos casos a gente já escutou aí de faculdades clandestinas, que a pessoa matricula, paga a mensalidade, estuda, chega na hora de emitir o diploma, o que descobre? A instituição não era autorizada. Então veja que você está comprando o serviço, o espaço, o projeto pedagógico, a expertise dos professores, mas você também está comprando o direito do seu filho de ter escolaridade, certo? Aí, para essas instituições serem autorizadas a emitir certificado, elas têm algumas regras. Elas têm algumas leis que elas têm que seguir. O MEC fiscaliza um monte de coisa, gente. O professor, se ele é o professor qualificado, se ele tem diploma ou não, se ele tem qualificação para ali, se tem biblioteca, se tem livro, tem que ter um projeto pedagógico escrito, estruturado, tem que ter uma série de coisas. E existe uma lei que regula a educação, é a Lei de Diretrizes e Bases, é a LDB. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, tudo que você quiser saber sobre educação e as regras que a escola tem que seguir, você pode procurar lá na LDB que tem. Você sabia que a recuperação é um direito do seu filho? Que lá na LDB está escrito que a escola tem que fazer recuperação final? Então, isso está regulado por lei. É uma garantia para o seu filho. E há outras coisas que são garantias para o seu filho. Eu quero fazer um recorte aqui na LDB
para te explicar sobre essa pergunta da validade ou não da atividade que está sendo enviada, tá? Esse recorte é no número de dias letivos e nas horas a serem oferecidas. Lá na LDB tem duas coisas que falam que são combinadas. Uma é o número de dias, 200 dias. O outro é o número de horas, são 800 horas. Então, a escola ela tem que cruzar 200 dias com 800 horas. Ela cruza isso, ela faz o calendário dela. Porque, olha só, se a lei falasse, são só 200 dias, mas não falasse quantas horas, a escola poderia dizer, eu vou dar 200 dias de 1 hora cada. 1 hora de aula. Se não falasse em horas na lei, ela não precisaria olhar para as horas, dar 4, 5 horas de aula por dia. Mas ela também falou 800 horas, combinada com os dias, porque senão, se falar só horas, a escola poderia falar assim, olha, eu vou fazer o seguinte, são 800 horas, eu vou dar aula de 7 da manhã às 10 da noite, para o menino ficar aqui 18 horas, sei lá quantas horas, 15 horas, 12 horas, para eu acabar a aula mais cedo, em julho eu estou folgado, e acabou o ano. Então, não pode, tá? Você tem que distribuir 800 horas em 200 dias letivos. Cruza isso, vira o seu calendário. Aí, nós tivemos agora a pandemia. O que acontece? Quando começou a ficar sem aula, ficou o mês de março sem aula, a gente não sabia quanto tempo ia ficar sem aula. Então, ficou assim, vai ser 1 semana, vai ser 2 semanas. O negócio começou a postergar. O negócio começou a caminhar e a gente começou a ver que a contaminação começou a crescer. Todo mundo, gente, começou a entender que a aula não ia voltar em março, não. Que a aula não ia voltar em abril. Então, o que aconteceu? O Conselho Nacional de Educação, quem é o Conselho Nacional de Educação? Ele é um órgão consultivo, ele não é deliberativo. O Conselho Nacional não pode emitir leis, ele é consultivo. Ele é composto por grandes nomes da educação, pessoas que entendem da educação. Essas pessoas se reúnem, conversam e fazem pareceres. Então, o conselho ele se reuniu e conversou e falou, gente, o negócio é o seguinte, essa pandemia não vai voltar, não. Os meninos vão ficar prejudicados. Esse negócio de não ter regulação para essas coisas que estão mandando, se continuar a ficar 2 meses, 3 meses sem aula, como que vai dar o certificado? Como que vai garantir o direito do menino a ter o certificado e a ter escolaridade? Então, eles entenderam que era necessário legitimar a oferta das atividades remotas. E aí, eles emitiram, então, um parecer, e o MEC, este sim, o Ministério da Educação, ele pode formular e homologar leis, ele vem e homologa essa coisa que o Conselho falou. Ele fala, não, o Conselho falou isso, só nós estamos com ele. Ok, concordamos. O que o Conselho falou que o MEC homologou e que está valendo? Ele disse que ele está abrindo mão aqui, de 200 dias presenciais. Ele falou, escola, estou te autorizando a não funcionar em 200 dias, mas não estou abrindo mão aqui das 800 horas. Então, como que eu vou fazer, MEC? Você vai pegar essas horas e você vai oferecer de forma remota. Você vai oferecer na modalidade remota. A modalidade remota não é EAD. EAD é mediado por tecnologia, necessariamente. EAD tem uma característica própria. O aluno passa um tempão, nós temos atividades ao vivo, que são chamadas de síncrona. Isso que a gente está fazendo aqui, é ao vivo. Mas eu poderia gravar essa live e você assistir depois gravada, isso seria assíncrona. Então, o EAD ele tem características próprias. O que a gente está fazendo é modalidade remota, isso está no parecer do Conselho, de que você tem que fazer aulas síncronas com o aluno, ter o contato, ele legitimou. Hoje nós estamos conversando com o Fundamental 2 e médio. Então, eu nem vou falar do que legislou lá em relação ao infantil e fundamental, porque isso foi falado ontem. O infantil tem modalidade especial, eu não vou gastar o tempo da live falando do infantil. Mas se você estiver curioso, a live de ontem está gravada. Você pode assistir depois, ok? No Fundamental 2 e médio, ele legitimou as atividades remotas, no Fundamental 1 também. O que acontece? A escola tem que mandar atividades e o MEC mandou. Ele não falou, escola, se você quiser, você manda atividade. Não. Ele falou que vai prestar o serviço, que os pais têm um contrato com a escola, que esse contrato não vai ser quebrado
e que a escola vai agora oferecer o serviço na modalidade remota. Isso foi orientação do órgão normativo. Isso foi uma orientação do MEC, isso não veio da cabeça da escola. Então, a escola, diante do compromisso que ela tem com as famílias, do contrato que ela tem com as famílias, ela agora vai prestar remoto. E aí, o que é que o MEC falou? Eu vou legitimar isso vai valer para computar como carga horária. Fiquem tranquilos, isso não vai ser perdido. Então, a escola ficou tranquila. E a gente quer passar essa tranquilidade para as famílias. De que tudo que está sendo enviado, de que as aulas que os seus filhos estão fazendo, todas estão sendo registradas. O MEC estabeleceu critérios. Ele falou o seguinte, olha, para valer essas atividades, vocês têm que registrar. Não é falar, eu mandei essa atividade aí. Não. Registrar a presença do aluno no chat, registrar numa plataforma, num AVA, num ambiente virtual que a escola tem. As atividades todas enviadas têm que fazer um registro, um plano de trabalho. A escola tem o plano de trabalho. A escola tem o currículo que ela fez. Então, gente, eu gostaria de dizer para os pais do Padre Eustáquio que vocês podem ficar 100% tranquilos. Porque tudo que a lei manda, tudo que foi dito para ser feito, o Colégio Padre Eustáquio está seguindo tudo. E ele está fazendo além. Tá? Ele está fazendo além. Porque ele está fazendo atendimentos paralelos, porque ele está com todos os canais abertos de psicóloga, de coordenação, está atendendo demandas pontuais. Então, eu quero tranquilizar vocês em relação à validade das atividades que estão sendo enviadas, ok? Bom, vamos partir para outra pergunta aqui. Considerando o período sem aulas, presencial e ou online, nas escolas públicas, porque a escola pública ficou sem aula até maio. Eu estou falando do estado de Minas, tá? Eu quero falar com vocês uma coisa, que quem vai regular a volta às aulas é o estado, não é a União. A União não tem essa ingerência sobre as escolas de nível infantil, o fundamental e o médio. O ensino federal é a universidade. Então, quem vai definir a volta às aulas e a legalidade de tudo isso é o Estado, ok? Então, aqui a pessoa está dizendo, considerando o período sem aula, presencial e online na escola pública, existe possibilidade do Estado ou a Prefeitura cancelar o ano letivo, tanto para os alunos da escola pública como para as escolas privadas? Olha, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. No Brasil, do ponto de vista legal, não existe educação privada. Todas as escolas são públicas, a rede privada tem permissão, tem concessão para cobrar. Tanto a escola privada é escola pública, que funciona como concessão, que ela responde ao Estado. Por que a escola privada tem que seguir o currículo estadual? Porque ela responde ao Estado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quem realmente vai ditar as normas de volta às aulas, de algumas coisas, é o Estado. Mas a escola privada, ela tem autonomia de construir o projeto pedagógico dela. A escola privada, ela, por exemplo, o Colégio Padre Eustáquio é uma escola católica. Ela tem alguns momentos de dimensão pastoral que lá na escola pública não tem. Por quê? Porque a escola pública não é católica. Nós temos um currículo normativo no país, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Esse o Brasil inteiro tem que seguir. Mas o projeto pedagógico, a escola faz o dela. E quando o MEC autorizou a atividade remota como validade para prestação de serviço, ele legitimou a oferta. Então, não há como o Estado anular o ano da rede privada. Da rede pública, gente, eu não vou falar a mesma coisa. Por quê? Porque a rede pública começou em maio a oferecer o serviço. A rede privada, março, suspendeu a aula, ele continuou mandando atividade. Legitimou daí mais ou menos um mês, finalzinho de março, legitimou, o MEC publicou, homologou o parecer do conselho, a rede privada entrou no eixo. Entrou nos trâmites, está prestando serviço, então não há como, não há pega legal para dizer que isso que a escola privada ofereceu não vai valer. Já da rede pública, o que pode acontecer na rede pública? Eles podem não conseguir vencer as 800 horas esse ano, porque eles começaram em maio. O Estado, estou falando do Estado de Minas, tá, gente? Não foi o Brasil inteiro, não. Aqui no Estado de Minas, eles começaram em maio a oferecer atividade remota, o pai pode ir lá na escola imprimir,
Quem tem acesso à tecnologia pode acessar as aulas virtuais, mas a gente sabe que existe uma precariedade muito grande na rede pública. Infelizmente, porque esse aluno da rede pública também é cidadão de direito. Ele também tinha direito de ter um cuidado especial, assim como os alunos do Padre Eustáquio estão tendo. Ele também tinha que ter um professor que está ali sempre planejando, mandando as atividades, entendendo a especificidade daquela comunidade, porque o material do Estado, ele foi feito de forma coletiva. Então, o que acontece? Às vezes não atende as localidades. Então, gente, o que eu queria dizer para vocês? Os pais que pensam em transferir os filhos para a rede pública, se você realmente está desempregado, não tem dinheiro, a gente não julga ninguém. A gente sabe que a situação, cada um conhece a sua situação. E a gente lamenta muito. Mas faça isso em última instância. Não faça isso com seu filho. Não vai levar o seu filho para a rede pública, primeiro, porque o projeto lá está muito atrasado. Segundo, pode adentrar ano que vem. Pode ser que você, ano que vem, você quer voltar seu filho para a rede privada e ele vai ter que concluir o resto do estudo na rede pública, porque eles começaram muito atrasados, então pode ser que eles não deem conta de terminar em dezembro. Sabe por quê? Existe outra publicação do MEC que diz que se não der conta de vencer o ano esse ano, está autorizado a entrar no ano que vem. Então, imagina seu filho, você... tem esse respiro aí, quando acabar isso, volta a estar empregado, volta a ter renda, quer voltar seu filho para o Padre Eustáquio, e você vai ser muito bem-vindo se isso acontecer. Ninguém aqui está dizendo que você não vai ser bem-vindo, ou que você não possa tirar, cada um conhece a sua situação. O que a gente está dizendo é que o seu filho, se ele tiver matriculado lá na rede pública, e o ano não tiver acabado, ele vai ter que estudar em 2 lugares, e nem sabemos se ele vai poder ser aceito, porque como ele não concluiu, como que ele vai voltar? Então, é uma decisão difícil para as famílias, a gente sabe, mas pense bastante no que pode acontecer. Então, o que esse pai pergunta aqui? Se eu acho que existe a possibilidade de cancelar o ano. Ouso dizer que na rede privada é 0. Tá? Na rede pública eu não vou dizer, porque a rede pública pode simplesmente falar, ó, nós não conseguimos dar tudo esse ano, nós vamos fazer um outro ano, que eu acho difícil também. Por quê? Porque o direito de escolaridade é indisponível. E os pais podem dizer, eu não aceito o Estado simplesmente anular o ano do meu filho. Então, a gente entende que é ancorado nesse direito indisponível à educação, que nem o Estado vai anular o ano. Até agora, a gente não ouviu rumores de ninguém, nem de Conselho Nacional, nem de MEC, nem de ninguém, ventilando a possibilidade de anular o ano. Nós já vimos publicação dando a possibilidade de adentrar o ano que vem, mas de anular o ano, não. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Devido ao total despreparo da sociedade para enfrentar essa crise pandêmica em termos de educação, a senhora não considera este ano praticamente perdido? O que fazer para minimizar os impactos perversos nos nossos jovens que estavam acostumados a utilizar as redes sociais sem grandes pretensões em relação a conteúdo? Sinceramente, as aulas remotas me preocupam muito. Olha, essa preocupação, você não está sozinho nela, não. Eu só não gostei que ele me chamou de senhora. Porque eu tenho cara de senhora, gente. Olha para a minha cara. Eu não sou uma senhora, né? Mas tudo bem. Olha só. Ele está dizendo que os jovens usavam as redes sociais despretensiosamente. Porque a rede social, gente, ela tem um caráter de quê, gente? De diversão. A rede social, ela nasceu para ser uma rede de relacionamento. Ela não nasceu para ser uma rede de learning, que a gente fala, né, de ensino. Mas o que acontece? O próprio YouTube nasceu para ser o quê? Uma forma das pessoas se comunicarem. Mas a história do YouTube, depois pesquisa que é linda, eles começaram a perceber que as pessoas não estavam usando o YouTube só para gravar um vídeo da festa de aniversário e coletivizar, não. Que essas pessoas estavam usando o YouTube para ensinar as outras a cozinhar. Queria ensinar a outra a fazer um colar, a fazer uma miçanga. Deixa eu gravar um vídeo, tutoriais. Eles começaram a perceber que o YouTube virou uma plataforma de tutorial. Tanto que hoje, a maior utilidade do YouTube, os usuários, o percentual de maior uso
é para aprender alguma coisa. Então, eles criaram o YouTube Learning, que é o YouTube que fornece aulas, professores, eles perceberam que isso é uma demanda e que isso é uma grande ferramenta. Então, o que eu tenho para dizer para esse pai? Entendo o que ele diz, que a rede social antes era usada só para lazer, para relacionamento, e ela não vai perder essa funcionalidade. Mas nós descobrimos, mesmo sem pandemia, que a gente pode valer-se dessas ferramentas para potencializar a aprendizagem, uma vez que é um ambiente em que esse aluno se sente muito à vontade. O aluno se sente muito à vontade para usar um Instagram, um Facebook, um WhatsApp, um YouTube. É claro que a escola não vai valer-se dessas redes, porque são redes abertas. E como a gente tem, lembra lá que eu falei do compromisso de registrar tudo para valer? Então, a escola está colocando o conteúdo dela, toda a documentação de frequência, de material enviado, num ambiente seguro, que é o ambiente dela, no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem. Mas já é sabido que a gente deve usar as redes, o Facebook, o YouTube, para nos comunicarmos com o aluno, para potencializarmos, por exemplo, pegar um vídeo bacana no YouTube e incorporar numa aula. Então, isso é totalmente possível e totalmente desejável. Se eu acho que é um ano perdido, eu não acho que é um ano perdido, tá? Então, vamos entender qual é a minha perspectiva. Depende do olhar. Se você for dizer assim, em relação ao que ele produziria, conteúdo, ao que ele aprenderia, conhecimento, eu até concordo que o aluno pode ser que ele, por causa desses atropelos, por causa da aula online, por causa daquele início, a gente sempre foi pego de surpresa, que ele realmente tem um rendimento menor. Isso eu não posso negar. Tem aluno que vai ter um rendimento menor, tem aluno que não. Tem aluno que está amando, gente, tem aluno que está adorando esse negócio de aula online. Que está gostando muito, tem aluno que é auditivo, gosta de escutar, fecha a câmera, fecha o microfone, está achando ótimo, não ter que acordar, muito cedo, não tem que ficar se aprontando. O meu filho é universitário, ele tem 22 anos, a minha filha tem 20 anos, a minha filha, como ela estuda na UFMG, o UFMG suspendeu as aulas, mas o meu filho não. Meu filho estuda na USP em São Paulo, eles continuaram mandando as atividades. O meu filho falou, mãe, o sonho da minha vida é estudar remoto. Não tem que acordar tão cedo, não tem que me aprontar, não tem que me preocupar com isso, já estou ali na aula. Então, quer dizer, a gente vai encontrar alunos que estão gostando da modalidade, que estão aprendendo também. Então, isso aí vai depender do estilo e do tipo de aprendizagem de cada aluno. Eu também tenho outro olhar sobre esse ano, onde o aluno aprendeu coisas que talvez presencialmente ele não iria aprender. Ele aprendeu realmente outras estratégias de relacionamento virtual, de como se portar diante de uma câmera, como se portar na hora de pedir para falar, de fechar um microfone. No início, gente, foi muito tumulto. No início, você pede para fechar o microfone, o menino não fecha. Você fala para cuidar do ambiente, o menino vai lá e o que acontece? Simplesmente sem camisa, menino de boné lá. Quantos relatos eu escutei, gente? Escutei vários. E todas as empresas hoje estão home office. Olha o aprendizado do seu filho. Outro dia eles publicaram um artigo dizendo que grandes grupos agora de empresas vão usar a modalidade remota porque eles descobriram que isso não compromete a produtividade. Antes, eles iam fazer o quê? Uma reunião com toda a equipe diretiva, pagava passagem aérea para os diretores das filiais dos estados, ir lá para São Paulo, por exemplo, fazer uma reunião presencial, pagava hotel, pagava alimentação, olha o custo. E agora eles estão fazendo essas reuniões virtuais e eles estão identificando que isso não está comprometendo a produtividade e que a economia está gigantesca. Então, olha o aprendizado que o seu filho está tendo para uma coisa do futuro. Porque quando ele chegar lá no futuro, gente, isso vai ser muito mais comum do que a gente pensa. Essas modalidades remotas vieram para ficar. Muitas empresas vão continuar fazendo muita coisa remota. E a gente sabe que muita gente não sabia se comportar no remoto. Eu estou falando de comportamento, agora eu quero falar de uso. O uso da plataforma, o uso da tecnologia, como que compartilha um slide, como que compartilha uma apresentação. Porque quando a gente vai compartilhar
slide nas plataformas, às vezes a gente fica aqui em cima, ó, num quadradinho pequenininho, e o slide fica do lado de cá. Então, você tem que saber que você não pode fazer o slide cheio. Quantas palestras que eu fui dar no início da pandemia e que ficou a minha carinha aqui no quadradinho, tampando o slide, agora eu já sei, eu já faço o slide daqui para cá. Isso é aprendizado. Isso é necessidade. Então, o seu filho está tendo esses aprendizados como bônus que ele não teria se ele tivesse presencial. Então, eu não acho que é um ano perdido, tá? Estou com uma rotina, ele tem que acordar. Excelente. Estou lendo os comentários aqui. Meu filho está gostando muito, apesar de estar sentindo falta. Não tem uma pergunta aqui sobre isso. Ele tem que acordar, tomar café, usar uniforme, como se estivesse indo para o colégio. Ilma, ótimo. Eu não estou dizendo que é obrigado a entrar, a fazer uniforme, mas sabe o que acontece? O que a neurociência fala? Que o nosso cérebro é feito de rotina e ele vê as pistas. O nosso cérebro precisa de rotina. Para quê? Para formar hábito. Eu tive uma palestra com os alunos do ensino médio do Colégio Padre Eustáquio. Eu falei com eles, nada de ficar estudando deitado, gente. Quando você deita na cama, o que seu cérebro entende? É hora de relaxar. É hora de descansar. Então, levanta, isso mesmo. Toma banho, veste o uniforme, toma um café, fala para o seu cérebro, ó, modo aula. Agora nós vamos aqui modo aula, tá? Temos aqui a fase de desafios, oportunidade para os jovens inovarem na tecnologia, muito bom, é isso mesmo, a tecnologia chegou para ficar, ela é uma aliada, ela é uma necessidade, então, eu não acho que vai ser um ano perdido, porque nós, da nossa geração, e os pais que estão aqui são mais ou menos da minha geração, talvez eu seja um pouquinho mais velha, porque minha filha é 20, meu filho 22, então a minha faixa de idade é um pouquinho mais do que vocês. Mas o nosso paradigma de escola é só conteúdo. Vai perder conteúdo? Não vai aprender, gente. A gente sabe que hoje, até a própria Base Nacional Comum Curricular, ela vem ressignificar os conteúdos. Vem aí a reforma do ensino médio, tá? Ano que vem é o ano de implantação. Eu sou uma especialista na reforma do ensino médio. Eu já estou organizando um curso para quê? Para instrumentalizar as escolas, porque ano que vem elas vão ter que implantar. E o novo ensino médio diz, chega de conteúdo na cabeça dos meninos. Não é isso que o século pede. Nós temos novas juventudes, nós temos novas demandas. O menino tem que ser protagonista, tem que ter projeto de vida. Quantos alunos, gente, estuda, enche a cabeça de conteúdo, passa no vestibular, chega lá na universidade. Sabia que eles publicaram uma pesquisa da Câmara dos Deputados, que eles fizeram, existe 40% de evasão nas universidades federais. Eles estão preocupados com essa perda de verba. Mas sabe por que tem a evasão, gente? Porque os meninos não têm projeto de vida. Porque o menino não sabe o que ele quer direito. Às vezes o projeto de vida dele é o seu. É você, pai, que queria que ele fosse advogado, mas ele não queria, e foi assim mesmo. Uns porque os pais pressionaram, outros porque querem agradar os pais. São várias facetas. Então, o que eu tenho para dizer? Quando a gente pensa que o ano está perdido, a gente está focando só em conteúdo. A vida não é feita só de conteúdo. E eu não acho que o conteúdo está sendo perdido. Às vezes o menino está até ali meio atordoado com aquele monte de coisa, porque ele não foi educado a se organizar assim, tá? Então, olha só, vamos ver, todas essas mudanças são oportunidades para evoluir. Isso mesmo, Marcela, é fundamental evoluir a forma de avaliar. Com certeza que o Padre Eustáquio já está com novas estratégias de avaliação. Tem até uma pergunta aqui sobre isso, eu vou me adiantar. O Padre Eustáquio está avaliando de forma formativa, ele está avaliando a todo momento, analisando, observando o comportamento dos alunos, conversando na aula online, dando atividades para que esse aluno possa diversificar a forma que ele tem de dizer. A gente foi realmente desafiado a ter novas formas de avaliação. E os pais também vão precisar entender isso. Não vai ser só simulado, só prova, não. Como que você avalia a prova, gente, em participação? Porque lá na resolução do MEC, no parecer do conselho, fala que cabe à escola avaliar a frequência e a participação do aluno nas atividades remotas. Então, a gente tem que estar atento a isso. Tudo é experiência, nós ganhamos, concordo plenamente com os pais. Meus filhos estão aproveitando bem as aulas, que maravilha, Lília. Vamos caminhar na pergunta aqui, mais perguntas. Vamos lá.
Quais aspectos do ensino presencial socializado que jamais serão substituídos pelo ensino online? E como minimizar os impactos negativos que este último tem visivelmente trazido para os alunos de todas as idades? Então, olha só, gente, o pai está perguntando o que é insubstituível. Na minha opinião, o que o online não dá conta? Não dá conta, sabe do que, gente? Do toque, do abraço. Não dá conta dessa questão afetiva, principalmente em relação às questões físicas, porque eu posso aqui falar, olha aqui, eu ia chegando na câmera e falando assim, gente, eu tô com tanta saudade de vocês. Eu quero dizer que eu tô tão feliz, porque vocês estão aqui comigo nessa live. Eu tô tão encantada de ouvir que seus filhos estão gostando. Nossa, meu coração tá cheio de alegria. Eu consigo falar emocionada com você. Eu consigo dizer o tanto que eu tô feliz. Mas eu não consigo te dar um abraço. Mas eu não consigo te dar um toque. Mas eu não consigo, às vezes, fazer uma piadinha aqui na hora e no meio de todo mundo. Que, gente, aluno jovem, nós estamos falando de aluno de Fundamental 2 e médio. São adolescentes e jovens. O que eles amam, gente? O que é o maior sucesso desses meninos? É os memes, são as piadas, é levantar a mão, fazer uma gracinha, todo mundo ri. Eles adoram. Então, essa dimensão relacional, no chat não dá, né? Não dá para ele levantar a mão, fazer uma piadinha e todo mundo rir, e ele se sentir aceito com a piada pelo sorriso do colega. Então, o que o online não dá conta é do relacional. Isso realmente eu acho que é a maior dor. Mas as outras questões de otimizar a aprendizagem, de mandar materiais, isso a gente dá conta no remoto. Deixa eu ver aqui que eu falo pro meu filho que eu sou a aluna mais velha. Gente, a Ilma lá, gente, a Ilma tá lá de papagaio de pirata nas aulas de matemática. Sabe o que é papagaio de pirata? É o seguinte, você vai tirar a foto do pirata, o papagaio tá aqui, ó, ele sai na foto. A Ilma tá lá, ó, aprendendo matemática. Que delícia, Ilma, muito bom saber. Priscila, o que fazer com aquele aluno que se distrai e não consegue concentrar? A Soraya, eu estou sofrendo com isso, meu filho é mais tímido, pensei que ele está mais tímido ainda. Então, eu vou pegar essas duas questões aí, da Kelly e da Soraya, e vou juntar com a questão desse pai aqui, que falou o seguinte. O que os pais podem fazer para um aluno hiperativo que não consegue ficar horas na frente do computador? No caso desse pai aqui, o aluno tem realmente a hiperatividade, gente, ela faz com que o aluno não consiga se concentrar por muito tempo. Isso é real. Isso é o quê? Um transtorno. Não adianta você querer pegar um menino hiperativo, sentar ele, porque ele não fica nem no presencial, gente. Nem no presencial, que tem 1000 coisas que o professor pode chamá-lo, pode falar, fica aqui comigo, segura esse copo aqui para mim, distribui essa folha. No presencial, a gente tem formas de envolver o hiperativo na atividade. Mas no online, como, gente? Como que você vai... Então, é o seguinte, é você aceitar os limites do seu filho. Não prenda seu filho na cadeira se ele é hiperativo. Não é o caso das duas aqui, tá? Nem da Kelly, nem da Soraya. Eu estou só linkando a pergunta, que é a dificuldade realmente no relacionamento com a plataforma. Então, a desse pai aqui, a hiperatividade. O que eu aconselho? O menino, primeiro você vai reportar a escola, vai dizer, olha, alguns momentos eu vou deixar ele dar uma levantada, ou então eu vou colocar um boneco do lado. O hiperativo, ele elege alguns objetos de estima. Ele gosta, tem alguns que gostam de brincar com boneco, tem outros coisa de montar, eles gostam de montar e desmontar, então coloca alguma coisa do lado e em algum momento ele concentrar a atenção em outras coisas, para ele não sofrer tanto. E calma, não fique pensando que seu filho tem que ficar o tempo inteiro lá, que ele vai perder tudo. Não, eu acho que o bem-estar dele vem à frente. Então, para os hiperativos, momentos em que você deixa esse menino distrair a atenção, tirar o foco, e se ele perdeu muita coisa, se ele for ficando prejudicado, reporta a escola, para a escola poder novamente trazer outra atividade ou dar uma atenção mais individualizada, porque a psicóloga da escola está de plantão, está fazendo algumas orientações pontuais para demandas específicas, ok? Em relação às duas aqui, que fala que o aluno distrai. Gente, aluno já distrai mesmo. Tem uns que distraem mais, outros menos.
No caso dela, eu não estou entendendo que ele tem hiperatividade. Ele distrai porque é um perfil dele mesmo. E deixa eu te contar, ele deve distrair no presencial também. Porque se ele tem o perfil de distrair, ele distrai no presencial também. Então, é a gente o quê? Trabalhar isso com ele, ajudá-lo, acompanhar em que sentido? Fulano, olha aqui, pegou todos os materiais, às vezes ele perdeu uma fala da professora. Agora, você deve tirar de perto dele tudo que distrai. Porque, olha só, gente, ao mesmo tempo que você comprar um lápis que dê um guizo, um estojo de um personagem que a pessoa gosta, Guerra nas Estrelas, sei lá, alguma coisa, é bom, incentiva, para o menino que distrai fácil, isso não é bom, não. Ele distrai com o barulho do lápis, com o bonequinho que está na frente, se tem alguma coisa do lado, ele distrai. Então, você deve fazer o ambiente mais clean possível. Um ambiente ali, ó, que agora é hora de estudo, você tem aqui o computador, ou não sei se é o celular que ele acompanha, e nós não vamos deixar nada aqui em volta para te distrair. Quando acabar, você está aqui tudo te esperando. Então, você vai testando estratégias para ajudá-lo a concentrar-se mais. Em relação à timidez, o menino que é tímido, gente, timidez é traço de personalidade. É claro que a escola tem um papel de ajudar esses meninos a melhorar nisso, mas tem gente que tem gente que é extrovertida, tá aqui. O tímido, gente, se ele melhorar muito, ele chega aqui, ele não vai chegar aqui, porque isso é perfil. Tem pessoa que é mais reservada. Então, se ele está muito recluso, se ele está muito excluído, eu acho que vale a pena você conversar com a professora, com a escola, para que ela possa, em algum momento da atividade lá que ela está fazendo online, ela chamá-lo a participar. Porque, às vezes, a gente chama os alunos para participar fazendo perguntas. No início da aula, no meio, para eles se envolverem, sabe? O que vocês acham disso? Gente, vocês concordam? Olha, nossa, hoje eu dormi, acordei tarde, como é que foi? Quem dormiu tarde, põe aí. Eles falam, sim, 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 sim. É uma forma de interação. Então, pode ser que ele não esteja interagindo por medo, por ansiedade, por vergonha. Identifica a causa e vamos tratar. Vamos atacar essa causa aí para a gente ajudar seu filho a se posicionar lá no meio, tanto virtual quanto lá quando voltar às aulas, porque ele também deve ter esse perfil de timidez, tá? O que há de maior gasto de energia e maior esforço do cérebro, por isso todos ficam com a impressão de que está mais cansado. Isso mesmo, Daniela. Você ficar sentado ali, gente, porque é aula. Deixa eu falar com vocês. O que aluno adolescente gosta de aula, gente? É de fazer uma gracinha, é de falar do outro. O relacional é muito forte. Então, ele fica sentado ali o tempo inteiro. Isso dá uma sensação de cansaço. Mas, gente, é o que nós temos. Não tem como a gente minimizar isso, não, tá bom? Deixa eu só ver aqui, ó. Sugiro que os professores utilizem quadro, passem com frequência para fazer parágrafo. Preciso de dicas para conseguir manter minha filha interessada. Ela vai bem até uma certa metade da segunda aula. Tem adolescente que detesta aparecer na tela. Gente, não é só adolescente, não, tem adulto também, tá? Eu fiz uma formação com professor, tem professor que não abre a câmera, porque isso daí é da pessoa, gente. Em relação às propostas de dinamizar as metodologias, de colocar um quadro, um cavalete, isso está gravado, os professores estão escutando, as sugestões são super bem-vindas, e a gente realmente vai procurar dinamizar isso, mas os professores já têm feito, tá? Algumas coisas diferenciadas, eles têm feito interações, eles têm mandado coisas diferentes, então cada professor fica mais à vontade de uma forma. Da mesma forma que vocês estão relatando aqui, que tem aluno que não gosta de aparecer na tela, que tem aluno que não gosta de certas coisas, o professor ele tem uma proposta para a aula dele. Tem professor que prefere conversar e falar, tem professor que prefere escrever em algum lugar, tem professor que às vezes vai dar aula de outra forma. E também isso está ligado, gente, ao componente curricular. Às vezes, a aula de matemática exige uma metodologia diferente da aula de história. Uma aula de história dá para você conversar mais, dá para você pegar uma reportagem e discutir. E na aula de matemática isso já é mais restrito. Na aula de química isso já é mais restrito. Então, a gente tem que analisar aí o componente curricular. Não é todo professor que vai poder valer-se de metodologias iguais, tá? Então, isso que fique bem entendido. O professor
Professor Luiz, nossos alunos estão superando, participando, aí tem até professor citado aqui, tem jogos super legais, isso mesmo, a gente vai valer esse também de gamificação, de coisas que a gente pode enviar, de games que a gente pode, educativos, claro, fazer com os alunos, tá? Vamos caminhar aqui, teve uma pergunta aqui que passou, deixa eu ver se eu consigo voltar. Priscila, li uma pesquisa falando que é mais difícil interagir pelo computador porque não há leitura corporal. Ô, gente, que bom, Daniela, que você me lembrou dessa pesquisa, que eu também li. Gente, a gente fala com o corpo. A gente fala com o corpo. Por mais que eu faça aqui gestos, faces, o corpo inteiro fala. Uma pessoa que está parada, de braço cruzado, ela está falando alguma coisa. Uma pessoa que está assim, relaxada, ela está falando. Então, realmente, o computador, ele tem muita coisa bacana que ele contribuiu, que ele nos ajuda. Mas ele tem as limitações. Sabe por quê, gente? Porque ninguém substitui o ser humano. O ser humano é insubstituível. E a gente está vendo isso. E eu quero dizer aqui também para você, gente, que o professor, ele é insubstituível. Os pais estão vendo como é que é em casa, gente. Como é que é difícil. Como é que é difícil? Não é só dar aula, matéria, não. Eu estou me referindo ao fato de você ter que entregar um conteúdo, ter que articular uma classe, alunos, ter que atender as especificidades, você tem que ter paciência, escuta, isso não é uma coisa simples. Então, eu quero que vocês deem muito valor para os professores, reverenciem, porque os professores estão fazendo o máximo. Os professores estão fazendo o que eles podem e eles estão se reinventando. O Colégio Padre Eustáquio, ele tem reuniões toda semana para poder trazer feedback, para poder otimizar a oferta do serviço. Então, fiquem tranquilos que a equipe está muito conectada e muito assim, consciente daquilo que realmente precisa ser feito. A carga horária diária não poderia ser flexibilizada para atenuar isso? Olha, isso é complicado, tá, gente? Nós estamos realmente tateando, todas as escolas do Brasil estão fazendo tentativas, tá? O que acontece? Se a gente diminuir muito essa oferta síncrona, que é ao vivo, que é o tempo de aula, a gente corre o risco depois de não conseguir uma validação da oferta. Porque lá no parecer diz que você vai oferecer as 800 aulas na modalidade remota. Então, é claro que você pode dar uma leitura e computar isso é permitido, desde que você registre, mas você tem que ter a garantia que o aluno deu. Então, você vai ter que jogar isso num árvore, o menino vai ter que colher aquele material ali, vai ficar registrado a hora que ele logou, o tempo que ele ficou, e a gente tem que contar com vocês, família. A família, gente, nesse momento, a família precisa nos ajudar. A escola não dá conta desse projeto sozinha. Infelizmente, a gente está nesse momento. Não é um momento que a gente quis, ninguém tem culpa, escola não tem culpa, aluno não tem culpa, pai não tem culpa, governo não tem culpa. Gente, aconteceu. O vírus chegou. E chegou para mudar a nossa rotina. Nós precisamos nos proteger. Em primeiro lugar, a vida. Em primeiro lugar, a proteção. Em segundo lugar, a questão de conteúdo. Então, eu acho o seguinte, a escola, da melhor forma, da forma legal, da forma que foi orientada, ela está oferecendo. Agora, você está com seu filho em casa. Se o seu filho está apresentando alguma necessidade de apoio, de ajuda, nesse momento presencial, a escola está limitada. Então, a gente precisa de você. Porque tem aluno, gente, que gosta de um apoio presencial, um apoio moral. E o professor sabe disso, e lá no presencial ele dá. Então, o que acontece? O professor conhece os alunos dele. Ele sabe que tem aluno que, se ele ficar muito perto, o aluno não gosta. Tem aluno que fala, não, professor, deixa eu fazer aqui, depois você vê. Tem aluno que gosta de ficar na dele. Tem aluno que, quando o professor chega e fala assim, nossa, deixa eu ver aqui, deixa eu te ajudar, ó, pensa bem, cara, isso aqui, ó, olha aqui, lê de novo. Ele adora. As pessoas são plurais, elas são diferentes. O professor conhece o aluno dele. Mas nesse momento, gente, ele não está podendo ir na sua casa. Então, nós precisamos de vocês. Se o seu filho é daqueles que gostam de um apoio presencial, dá uma passadinha lá. Fala, e aí, tá tudo bem? Não, deixa eu ver como é que você está fazendo. Não, gostei. Não, meu filho, parabéns, viu? Tá indo super bem, ó, que bacana. Nossa, sua letra, fala alguma coisa, sabe? Então, vamos lá, a aula remota tem que ser síncrona o tempo todo, essa parte não ficou clara para mim.
Elogiar os professores, isso faz toda a diferença. Parabéns, Vanessa, obrigada. Professores, vocês estão sendo elogiados pela Vanessa, tá bom? O que complica muito é acompanhar as aulas síncronas enquanto também estamos trabalhando. Gente, o pai não precisa ficar do lado na hora da aula, não. Nunca! Estou falando com o pai de aluno de Fundamental 2 e médio. Você não precisa ficar do lado do seu filho. Você não fica na escola. O professor está ali, gente. Agora, se tiver na sua casa, eu vou responder essa pergunta aí da aula síncrona, tá? Não esqueci, não. Se na sua casa tem alguma coisa que vai comprometer a segurança do seu filho, que você tem que olhar ali aí, ou você deve organizar esse ambiente. Mas você não tem que ficar do lado lá, não, tá? Deixa o seu filho, tem aqui, ó, parabéns mesmo aos professores. A Soraya, gente, a Soraya também está dando parabéns. Tenho visto, às vezes, as 2 primeiras aulas e tenho achado a linguagem e recursos bons. Fica claro a adaptação e boa vontade de integrar. Professores, a mãe está vendo o esforço de vocês. Não desanima, não, ó. Vamos criar, vamos ficar mesmo sem dormir. Tem professor que nem dormindo não tá, gente. A pessoa deita, já fica pensando o que ela vai fazer. Então, professores, ó, os pais estão dando retorno que tá bacana. Todos nós pais, alunos, professores e equipe do colégio estamos adaptando com o novo. Mas tenho sentido que o colégio está dedicando-se demais. Realmente a conexão continua maravilhosa. Gente, que lindo. Depoimento espontâneo, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender nesse momento de pandemia, sabe o quê? Dar força para os outros. Você tem que dar força para o seu filho. O seu filho vai fazer aquilo que você refletir, porque você é um espelho. Se você ficar falando, nossa, você vai ficar atrasado, você vai ficar para trás, não põe peso no seu filho, não. Não põe esse fardo. Ele não vai ficar para trás, não, gente. Está todo mundo parado. Ele não vai ficar para trás. Ele não está para trás. A escola está cuidando. Vamos responder a pergunta que veio aqui das síncronas. É o seguinte, lá depois eu gostaria que vocês entrassem no Google, o parecer do Conselho Nacional homologado pelo MEC sobre a reposição das aulas, tá? Entra lá, procura, que você vai encontrar. O que falou? A modalidade agora de oferta do contrato é remota, isso está muito claro. Então, não é para... O pai não vai dizer que o contrato não está sendo cumprido e a escola não tem o direito de simplesmente falar assim com o pai, ó, gente, ó, não vai dar para me oferecer o serviço para vocês, não. Porque o contrato, gente, ele não é unilateral, não. O pai contratou e a escola tem que entregar. Então, a escola está comprometida a entregar, tá? Valorização dos professores alunos, o Colégio Padre Eustáquio está de parabéns, transparência, informação, contato, acolhida, isso é a Daniela. Estou gostando muito das aulas online, principalmente as aulas de ciências, história e matemática, nota 1000. Gente, olha, ó, esses professores vão ficar muito metidos amanhã, hein? Vão chegar lá na aula assim, ó, parabéns para os professores do Padre Eustáquio. Sabe por quê, gente? Porque pai não está aqui para ficar falando mentira em chat, não. Se eles estão falando, é porque eles estão gostando. Obrigada, pais. Obrigada por vocês falarem isso para a gente. Vocês não têm ideia de como que isso faz bem. De como que isso faz bem para um professor que está tendo que dominar uma plataforma, dominar uma tecnologia, transmitir uma aula, ele não sabe como é que faz. Ele fica horas à noite vendo tutorial, aprendendo como é que grava uma aula, como é que edita um vídeo, como é que faz. Ele fica horas. E isso que vocês estão fazendo aqui no chat, gente, isso é um reconhecimento que não tem preço. Muito obrigada aos pais. Vamos responder lá a pergunta das aulas síncronas. É obrigatório fazer o tempo inteiro? Não tem clareza lá no parecer sobre o tempo. O que tem clareza, dizer que tem que ser 100% síncrona. Mas, ô, gente, vamos pensar aqui juntos. Vocês estão elogiando aqui, né, os professores. Ah, o professor de geografia é um amor de pessoa, a Lourdes falou. Obrigada ao Colégio Padre Eustáquio, você, Priscila, por esses esclarecimentos. Gente, até eu já entrei no agradecimento aqui. Ó, obrigada, Kelly. Muito obrigada, gostei de ver meu nome. Precisa melhorar a forma de garantir a entrega das atividades. Estou vendo o empenho. Ô, Daniela, faz contato com a escola e fala o que é que está acontecendo, que você não está conseguindo receber a atividade, porque nós vamos melhorar isso. Se o seu filho não está conseguindo acessar, o que está acontecendo, tá, Daniela? Fala com mais clareza,
porque aí a escola vai, porque essa atividade tem que chegar. Então, o que eu estou dizendo? Imagina você, pai, fez um contrato, a gente não para de chegar parabéns, os professores estão mostrando muito bem o quanto estão comprometidos com a aprendizagem dos nossos filhos, aí o Evaristo Santos. Parabéns aos professores, Cris de inglês, a aula é uma surpresa, os meninos ficam esperando. Não, gente, maravilhoso, mas deixa eu falar. Imagina aqui, você tem um contrato com a escola, tá? Aí você está lá pagando a mensalidade fielmente, recebendo o serviço remoto, a escola resolve, então, que ela vai mandar para você uns PDF, uns vídeos lá, e vai falar assim, faz o livro. Você vai ficar satisfeito? Você vai falar, ué, gente, se fosse para o meu filho pegar um livro e fazer sozinho, se fosse para o meu filho ver um vídeo sozinho, se fosse para o meu filho pegar um PDF, eu não precisava de pagar a escola, não. Eu mesmo fazia isso aqui na internet, eu mesmo contratava um professor particular, então o que a escola está fazendo, gente? Ela está procurando prestar o serviço da melhor forma. Ela tem um professor ali para mediar, o seu filho precisa desse professor. Ele precisa do professor para explicar, ele precisa do professor para mediar, e o professor também está recebendo uma formação paga pela escola, de uma consultora externa na área de competência socioemocional. Esse professor está sendo preparado para acolher o seu filho do ponto de vista emocional. Então, o que acontece? O professor, quando ele está dando aula de geografia ali, ele está vendo um menino só fica sem participar, só está fechado. Ele vai atrás desse menino. Ele fala, o que está acontecendo? Ele, em alguns momentos, pergunta, como é que estão as coisas? Gente, agora vamos fazer o seguinte, nós estamos estudando em geografia hoje, sobre tal país. Quem já foi lá? Ele dá a oportunidade desse menino conversar, ele está mediando as emoções. Então, esse momento síncrono, gente, ele não é um momento só para conteúdo, ele é um momento para também fazer a gestão das emoções. Sabe por quê? Porque para muitos alunos a escola é a própria vida. A escola é uma rede de relacionamentos. E o professor faz a mediação. Então, esse momento síncrono, ele é muito importante. Ele é muito importante para que o professor possa o quê? Fazer essa mediação, tá? 3 provas que ela fez, que ficaram sem notas, a Cris está verificando. Tá, então, Daniela, eu vou pedir a você para fazer o contato com a escola, Daniela e os pais que têm outras questões para resolver, porque a escola, sim, tem toda a documentação do seu filho, das atividades, então aqui na live a gente não consegue responder especificamente, mas está registrado que você está sendo convocada a procurar a escola para ver o que é que está acontecendo com essas atividades aí, combinado? Vamos lá, parabéns, Priscila, pelas colocações. Obrigada, Berta, muito obrigada. Gente, deixa eu ver aqui a última pergunta que eu não respondi, sobre a volta às aulas. Como se preparar? E você tem uma ideia de quando as aulas vão voltar? Gente, essa pergunta vale $1 milhão. Quem souber responder essa pergunta, então o que eu quero dizer para vocês? Nós não temos como prever a volta às aulas, tá? A Daniele, gratidão aos professores, a coordenação, a direção, enfim, toda a família do Colégio Claudio Eustáquio. Sabemos que continuo certa de que eu fiz a escolha certa. O colégio sempre foi preocupado, além do pedagógico, com o psicológico, e agora está muito mais, tá? Está atento a isso. Sobre volta às aulas. Quem vai regular a volta às aulas é o Estado. Nós temos que ficar de olho no que o Zema vai falar. Não é o governo federal, não são os outros governadores. São Paulo já publicou o seu plano de retorno, que vai começar em setembro, tá? Então, lá em São Paulo, o que acontece? Vai voltar de forma alternada, rodízio, porque tem que ter... O MEC publicou, gente, quem quiser ver, eu fiz uma síntese da publicação do MEC sobre a volta às aulas, lá no meu Instagram, @Priscila_Pereira Boy. Quem quiser ir lá no meu Instagram, pode me seguir. Tem um outro Instagram que você pode me seguir, se você quiser, que é só para famílias. É o Famílias_Conectadas. No Priscila_Pereira Boy, eu sempre trago tudo. Inclusive, eu estou com uma série lá agora sobre aulas remotas. Procura lá no meu feed um resumo que eu fiz do que o MEC exigiu para a volta às aulas. Primeiro, exigiu toda a questão sanitária. Álcool gel, máscara, pais, por favor, quando a aula voltar, não manda seu filho sem máscara, não. Não manda uma máscara só, não, porque lá na normativa do MEC,
nas orientações, está falando que de 2 em 2 horas é para a escola trocar a máscara. Então, você já parou para pensar? O Colégio Padre Eustáquio hoje tem 1.900 alunos. Como é que você vai ficar olhando? Trocou a máscara dele era xadrez ou era de bolinha? Então, gente, por favor, a escola vai ter que criar uns códigos. Então, uma sugestão que eu estou dando, cor. De 7 às 10 da manhã, a máscara é azul. De 10 da manhã para frente, a máscara é vermelha. Então, todo mundo que tiver de máscara azul vai ser convidado a trocar pela máscara vermelha. Ah, mas eu não tenho máscara azul e vermelha e eu já comprei um monte de máscara aqui. Então, vou amarrar uma fitinha. Vou amarrar uma fitinha azul aqui, uma fitinha vermelha. A escola que vai criar, gente. Eu só estou falando isso aqui como uma sugestão, tá? Não sei se a escola vai fazer isso. Não sei se a escola vai fazer máscara com círculo, logomarca da escola. Cada escola é livre. A orientação é trocar a máscara, usar álcool gel, higienizar os espaços. Não vai poder ficar aquele monte de menina aglomerada em recreio, vai ter que alternar recreio. Distanciar as carteiras em 1,5 m. Para distanciar a carteira em 1,5 m, você não pode ter os 30 alunos dentro da sala, porque não cabe. Então, o que é que o São Paulo fez? São Paulo regulou que vai ser rodízio. Tem 30 alunos, hoje vem 15, afasta as carteiras, outros 15 ficam em casa assistindo a aula online. No outro dia, os que ficaram em casa vêm e os que vieram ficam em casa. Eles vão fazer esse sistema de rodízio para ver se dá certo. Porque tudo, gente, tudo é teste. É novo. Gente, vocês podem ficar tranquilos com uma coisa, o que for melhor. O que for pior, nós não vamos fazer, não. E nós aceitamos sugestões também. Se você já viu, se suponhamos que você tem eu tenho um amigo que a filha dele mora em Portugal, ele está me mandando as coisas de Portugal tudo. Suponha que você tem um filho ou um parente que mora fora, que teve uma experiência positiva com a escola, traz a ideia para nós. Fala, lá está funcionando assim, assim, assim. Então, medir a temperatura, vai ter que medir. Pais, nós vamos contar com a paciência. Porque tem pai, gente, que não vai medir, não, meu filho não está com febre, não. Não vai passar álcool gel. Gente, vocês vão ter que ajudar. Nós vamos ter que seguir as normas sanitárias. Nós vamos ter que seguir as normas. Nós não temos escolha. E nós contamos com vocês para nos ajudar. O que a gente comunicar, por favor, gente, apoia, acata, faz, ajuda a gente. Tá bom? E aí a gente já está, então, 8h32. A outra dimensão da volta, para a gente encerrar essa live, é a dimensão emocional. A sanitária, todos os cuidados, higienização, distanciamento, uso de máscara, álcool gel, medir temperatura. E a outra dimensão é a afetiva. É quando esse aluno chegar, essa volta, gente, essa volta tem que ser uma festa. Nós vamos fazer uma festa para os pais. Esses pais vão chegar na escola, eles vão uma festa para os alunos, passear com os alunos nos espaços, andar pelas quadras, dizer, estamos vivos, celebrar, agradecer a Deus, saímos dessa, fomos protegidos, estamos de volta, nós temos que voltar com muito otimismo, nós temos que voltar com muita gratidão. Sabe por quê? Nós estamos sofrendo muito, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que você vai assustar. Gente, você acredita que eu tenho 52 anos? Nem parece, né, gente? Parece que eu tenho menos, né? Por que eu estou contando isso? Porque em 52 anos de vida, eu nunca passei o Dia das Mães longe da minha mãe. Nunca. Desde que eu me entendo por gente, todo Dia das Mães é almoço, é abraço. E depois que me casei, estão 24 anos de casada, é minha mãe e minha sogra. Esse ano, eu não pude abraçar nenhuma das duas. Eu não pude ir lá. Eu não pude estar com elas. Foi doído. Foi difícil. Então, quando esse momento passar, nós precisamos retomar. Nós precisamos ter gratidão. Quantas pessoas se foram? Eu tenho uma amiga que está com Covid. Ela, o marido, as 2 filhas e a sogra. E a mãe. E hoje ela me passou mensagem, minha mãe piorou, estou na UPA. Muitas pessoas não vão sair dessa. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós todos podemos sair dessa. Vamos ficar em casa, vamos cuidar, e quando a gente voltar, vamos celebrar. Vamos agradecer, porque Deus tem nos guardado.
e aquele que nos guarda não dorme. Tem um versículo bíblico, ontem eu citei um, hoje eu quero citar outro, que diz assim: aos teus amados ele dá enquanto dorme. Sabe o que significa? Que aquelas pessoas que amam a Deus e que Deus protege, e Deus ama a todos nós, elas podem dormir tranquila, porque enquanto a gente está dormindo, Deus está cuidando de nós. Então é isso que eu desejo, que você durma tranquilo, na certeza de que Deus está cuidando de todos nós. Quero agradecer muito a presença de cada um aqui, a disponibilidade que você teve de separar essa 1 hora para estar conosco. Quero agradecer muito a transparência nas perguntas, quero agradecer o reconhecimento aos professores e quero agradecer ao Colégio Padre Eustáquio por me convidar para viver aqui esse momento emocionante. Eu fiquei emocionada com os depoimentos dos pais, com o reconhecimento aos professores e com assim, o comprometimento de vocês com os filhos. Pelos depoimentos a gente percebe que vocês estão do lado dos filhos de vocês, que vocês estão acompanhando, que vocês não estão alheios. Então eu quero agradecer muito, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus. Quero dizer que essa live vai ficar gravada. Se você quiser rever, porque foi muita lei, foi muita coisa, você pode rever. Se você gostou, manda o link para alguém, às vezes uma amiga sua, uma mãe que está assim, né, meio sem saber das coisas, que o filho estuda em outra escola, manda o link para ela poder ouvir, para ela também trazer esperança para o coração dela, porque esse é um momento, sabe de quê, gente? De união. Esse é um momento de união. A gente vai sobreviver nesse isolamento, sabe como? É com o apoio do outro. É um te animando. Hoje você está meio para baixo, o outro te anima, manda um WhatsApp. Gente, um dia, vocês não vão acreditar, vou encerrar mesmo agora. Minha vizinha bate campainha aqui, deixa no chão um bolo para mim de banana. Ela falou, fiz esse bolo, falei, vou partilhar com a Priscila. Gente, isso aquece o coração. Então, o que eu quero te dizer? É um momento de união. O Colégio Padre Eustáquio está aqui, unido com você e te pedindo parceria, porque nós temos um foco, seu filho. O nosso foco é o seu filho. E Deus há de nos guardar, de cuidar de cada um, de nos abençoar. E a gente vai voltar e vai celebrar esse momento. A live fica gravada no YouTube do Colégio Padre Eustáquio, tá? É só você entrar no YouTube, Colégio Padre Eustáquio, lá no canal vai ficar gravado, e a de ontem também está gravada, tá bom? Ó, um beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.